Senhoras e senhores, Cacique Flow tá na área de novo. Eu, Carlos Amaral, hoje eu tô aqui com o nosso super convidado. Ele que é formado em educação física, o cara mais disciplinado que eu conheço e um cara que eu admiro bastante, e é justamente por isso que ele tá aqui. Hoje nosso convidado é Douglas Tavares. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, é um Pra... prazer estar aqui, né? Pô, prazerzaço estar Fiquei aqui contigo. honrado aí pelo convite. Inclusive, eu sei que você tá tomando tua água aí, né? Cafezinho. Você que tá assistindo a gente, antes da gente começar a conversar, esse aqui seria o momento em que eu falaria dos nossos patrocinadores. Mas, por enquanto, o único parceiro que a gente tem é quem tá assistindo a gente. Então, pega aí teu café, senta aqui com a gente, né? Bate esse papo, vai ser bem bacana. Eu quero começar com uma teoria. Eu tenho uma teoria que é o seguinte. Se eu pedir pra ficar alguém aqui de olho em ti, pra te não sair daqui, e se eu ir correndo lá na academia, eu tenho certeza que eu vou te ver lá. Ah, Porque é 24 isso, horas por porque é dia. isso que eu sinto, tá ligado? Uhum, Quando a gente treinava na mesma academia, uhum, cara, eu ia de manhã, tu tava lá. sim. Eu ia de tarde, algum dia tu tava lá. Eu ia de noite, tu tava. Uhum. São fases, né? São fases. Teve uma fase, eu estava começando, né, a trabalhar como personal trainer e a gente pega muito aluno no começo. E é muito bom isso, porque a gente começa sem aquela experiência que é necessário para a gente conseguir entregar o melhor trabalho possível para todas as pessoas, né? E quando a gente começa a trabalhar como personal trainer, ter esse volume de alunos é bom. A gente tem experiências com uma infinidade de pessoas com individualidades, né? Que cada um Uhum. tem uma característica diferente. Não é um método Então, que tu desenvolve e aplica pra todo mundo. não dá, não tem como. Então, no começo a gente não consegue fugir disso para a gente adquirir experiência. É muito bom. E então a gente pega muito aluno, a gente trabalha com muito aluno. E hoje em dia eu trabalho mais com online, né? Então reduz um pouco a demanda no presencial. Tanto é que acho que eu não te vi mais na academia também, né? A gente treina a gente tava treinando numa academia agora que Uhum. não Ah, é tá. Não é engenharia. mais a engenharia? Terminou o plano, mas a gente já vai falar sobre isso aí, né? Terminou o Uhum. plano, não renovei. Vai, verdade. Mas a gente já vai falar disso aí já. Aham. Então, assim, ó, nossa, tava quase 24 horas por dia lá dentro mesmo. É, eu vi, Eu eu tinha, assim, percebi. média de. Nunca tive tantos alunos assim no presencial por dia. Eu conheço personagens que têm, tipo, que atendem às vezes 11, 12, 13 alunos por dia. Eu, sinceramente, nunca atendi esse volume de alunos num dia só, né? Mas acho que atendi ali no máximo uns 8, 7, 6, né? Então, quem tava lá dentro me via sempre. Era bem difícil eu não, que quando eu não tava atendendo alguém, eu tava treinando. Né? Mas hoje em dia, graças a Deus, eu consegui estruturar bem a minha consultoria, então atendo na média de 2 alunos de manhã e 2 alunos da tarde para a noite ali, todos os dias, média de 4 alunos por dia. Às vezes um aluno ou outro a gente também acaba treinando, né, que vem de contratando aulas avulsas, né, ou algum aluno que Uhum. teve que trocar de horário, mas geralmente é isso, 4 alunos por dia, né, e nos demais horários eu estou em casa trabalhando lá no computador, consultoria Sim. online. Não é um trabalho fácil, mas eu gosto muito, né, me dedico bastante e me esforço bastante também para entregar o máximo para os meus alunos e conseguir ajudar eles a chegarem nos seus objetivos. Eu também tenho outra teoria, é que parece que tu já nasceu assim, já nasceu treinando, já nasceu com essa vibe, com essa disciplina, assim. Sempre foi assim? Eu treino já. Ou é algo que tu foi adquirindo com o tempo? Chegou um momento na vida que bateu, que, pô, eu vou seguir por esse caminho e aí foi se desenvolvendo aí o treinador. Então, hoje em dia eu tô bem mais atuante, assim, né? Tanto na parte de treinamento quanto na parte de treinador. Mas já tive momentos onde eu era, digamos, um pouco mais flexível, né? Eu treinava de segunda a sexta, no sábado eu não ia treinar, me recusava, sabe? Como hoje em dia tem muita gente que é assim. E por isso que é bom, eu entendo muitas pessoas que não gostam de treinar todos os dias, não gostam de treinar de forma contínua. Às vezes, quero 3 vezes por semana só, né? Então eu entendo, cada um tem um nível de dedicação, né? Até porque nem todo mundo tem os mesmos objetivos. Então, acho que tem mais ou menos uns 6, 7 anos desde que eu me formei na faculdade. Eu acho que o pontapé inicial para eu ter essa entrega, né? Que é uma entrega realmente. Estar todos os dias lá praticamente, ou às vezes eu tenho que me esforçar para não ir. Então, Eu não sei, eu não consigo imaginar isso. tipo assim, quando eu comecei a estagiar, cara, eu percebi que eu tinha muito que aprender ainda, sabe? Eu comecei a estagiar na Academia Atlética aqui em Tubarão, não sei se tu conhece, não Hum. sei se o povo de casa conhece também. Conhece?
Academia é muito boa, inclusive, gosto muito de lá. E, cara, todo mundo vinha me perguntar as coisas e eu falava sem convicção. Eu tinha muito pouco conhecimento, né? Normal. Quem tá começando é assim. E depois que eu fui estudando cada vez mais e aprendendo, né? Cara, eu comecei a gostar de aplicar as coisas que eu estudava. Uhum. E meio que eu me tornei uma cobaia de mim mesmo, dos meus estudos, Entendi. né? Então, cara, para que eu conseguisse o máximo de resultados, eu precisava me dedicar ao máximo. Então, às vezes, não tem como tu, né, tipo, se dar uma vida com equilíbrio. Às vezes, tu tem que a balança tem que pesar mais pro lado do esforço. Então, por isso que eu estava muitas vezes lá todos os dias. Claro, hoje em dia, a gente já Uhum. tem mais conhecimento, né? Então, tem pessoas que não precisam treinar todos os dias, realmente, né? A gente sabe que, até para mim mesmo, acho que de repente era até melhor pegar uma folguinha no meio da semana, mas é uma coisa que a gente gosta, né? E para pegar uma folga no meio da semana, às vezes a gente tem que treinar no final de semana, então eu prefiro treinar de segunda a sábado, hoje em dia, e descansar domingo, que é um esforço. Tô sentindo falta de aparecer na academia lá num dominguinho. Amanhã eu acho que eu vou para gravar alguma coisa, algum conteúdo. Caramba, que loucura, cara. Mas é isso, Loucura. cara. Assim, eu treino bastante porque eu gosto mesmo do que eu faço e principalmente eu gosto de ver o que que aquele esforço direcionado da forma correta gera no final de um período. É como se fosse uma cobaia Isso é legal porque dos meus tudo testes. que tu ensina, tudo que tu passa, tu já sentiu na pele, tu já viveu, tu já validou ali porque tu Isso. passou por aquele processo, não é algo que é só teórico, né? É, não, E tem instrutor de teoria por aí. tem bastante, né? Tem instrutor É, teórico por aí. cara, é complicado, né? Eu diria que é como eu te falei, é que eu gosto muito disso, né? Então, sabe, às vezes tem pessoas que não se encontraram ainda na profissão, Uhum. né? Mas tem público para todo mundo, tá? Falar bem a Tem. verdade, né? Às vezes o pessoal não procura alguém igual a eu, por exemplo. Agora, o pessoal vê, pô, esse cara aí é muito, sei lá, é demais. Não, não, quero alguém mais de boa, mais tranquilo. É porque ele acha que tu vai transformar a pessoa num Douglas, né? Que tá ali 6 dias por semana na É, academia e tal. E aí, às vezes a pessoa é como eu, por exemplo. Que, pô, a minha briga é pra ir pra academia. uhum, Não é para não ir. sim. Né? Cara, quando foi que a profissão chegou na tua vida? Tipo, desde criança tu já queria ser, ou foi algo que apareceu depois? Não, Como que... não. Não, na verdade, cara, se a minha perspectiva quando eu era adolescente, estava na escola, né? Tipo, eu não fui apresentado assim para uma faculdade, eu nem sabia o que que era, para te falar a verdade, quando eu estava lá no ensino médio. Uhum, Então, a minha perspectiva era trabalhar em empresa pro resto da vida e faculdade, depois que eu tive contato, né, depois que eu entendi o que que era, eu vi que eu não tinha condições de pagar uma faculdade, sinceramente, né? Na época uhum. que eu comecei a faculdade, a modalidade semipresencial apareceu, né? Uma vez por semana, como se fosse online. No início do EAD, né? No início do EAD, Uhum. isso não tinha, né? Na época que eu me formei no ensino médio. Então, para mim, assim, cara, não vou fazer faculdade, não tenho dinheiro para pagar, é isso, vamos trabalhar em empresa. E eu tinha um sonho, assim, de trabalhar de terno e gravata, era o meu sonho, Ah, para é. falar a verdade. De camisa social, Que assim, né? massa, cara, que massa. Porque eu sempre trabalhei em empresa, né? Então, pô, trabalhava. E que tipo de trabalho que você já teve, assim, Tá, já tive posto de gasolina, trabalhei uma semana, daí fui demitido, porque eu não era muito simpático. É, trabalhei numa empresa de molduras também, né? Ah, me Uhum. pintava tudo, trabalhava no setor de Na pintura. produção, não, chão de Por isso que fábrica, eu tinha sonho de trabalhar de terno e gravata, de de camisa camisa social. social, né? Porque, pô, tudo sujo ali, às vezes tinha vergonha até de ir no mercado, para falar a verdade, Caramba, que né? legal. Mas me acostumei, na época ali me acostumei, né? Já trabalhei também numa empresa de vidros, é bem perigoso, bem pesado, inclusive. Já trabalhei. Cara, aqueles biquinhos que a gente faz também, né? Entregando panfleto, servente de pedreiro. Já trabalhei assim de algumas coisas. Não, Cara, jamais imaginaria. já. Né, Cara, mas... eu não tive uma infância difícil, pra falar a verdade, né? Eu comecei a trabalhar à tarde até. Eu brinco que eu, eu era meio preguiçoso. Tinha medo de trabalhar, na verdade, sabe? Uhum, Mas depois que eu comecei também, não parei mais. Depois dos 17 anos ali, até então, minha vida praticamente é trabalho, né? Todo mundo que me conhece, hoje em dia principalmente, me associa muito a trabalho. Às vezes tem uhum. outro não descansa, mas sei, é algo que me edifica, né? Eu gosto do que eu faço. Então, tive essas... Pô, aí você tava indo, né? Você teve esses trabalhos, você tinha vontade de trabalhar com
com um serviço de escritório mais leve e Isso. tal. Ah, é. Aí comecei um curso de rotinas administrativas, Ah, né? Trabalhava lá no pesado e fazia um curso à noite. Aí não tinha muito direcionamento, não sabia, não tinha ideia de como que eu ia entrar nessa área, não sabia nem que tipo de função que eu ia exercer, na verdade, mas fiz o curso. Depois terminei o curso e comecei um curso de contabilidade, um curso técnico no Sedup, inclusive. Concluí, só faltou entregar o TCC. Quando eu tava para entregar o TCC, cara, eu vi que esse curso ele era bom, assim, eu gostava muito mesmo. Só que era muito difícil de entrar na área, principalmente ganhando bem. Além de ser uhum. difícil de entrar na área, era difícil de entrar ganhando bem, porque eu estava ganhando mais na empresa que eu trabalhava. Então ali me surgiu uma dúvida, assim, mano, será que eu entrego esse TCC ou será que eu abandono e parto para outra coisa? Aí o que que eu fiz? Na época surgiu a oportunidade de fazer um outro curso de processos produtivos. E a gente ia receber R$ 700 por mês para estudar. Uhum. Então eu vi como uma boa oportunidade para Sim, receber algum dinheiro, né? Porque eu não ia ficar parado, eu não gosto de ficar parado. E além de estar recebendo, eu sabia que eu ia estar aprendendo outra coisa. uma formação E o profissional ali. principal, ali eu tinha certeza que alguma coisa ia aparecer para mim. Assim, mano, alguma coisa vai aparecer nesse meio tempo. Porque eu sempre fui assim, sempre tive perseverança. Eu sempre, às vezes nas situações mais difíceis, eu sempre pensei, cara, uma hora vai aparecer alguma coisa que vai clarear minha mente e eu vou conseguir trabalhar em cima disso, né? Trazendo esperança para a gente continuar na vida. Cara, que massa. Nesse meio tempo, estava fazendo esse curso, eu conversei com uma amiga, uma colega de sala, e ela disse que o namorado dela tinha começado a educação física EAD. Eu assim, como assim EAD? Educação física, EAD, tipo, é É, meio que quase é, contraditório, né? quase. Quase um paradoxo. Então, ali eu pensei, pô, vou me matricular, é uma coisa que eu gosto. Sempre fui muito ligado ao esporte, né? Joguei futebol desde novo, jogava futebol, assim. Joguei Uhum. escolinha, tentei, né, joguei em clube aqui da cidade, Tubarão, Ercílio, categorias de base. Nunca joguei muito bem, mas era raçudo, era raçudo. E ali eu vi uma oportunidade, né? Ah, pronto, vou fazer educação física. Eu tinha uma namorada na época, não vou mentir para vocês, ela era professora. E quando eu comecei educação física, era para ser professor em escola. E essa minha namorada, cara, ela tinha uma folga, um feriado, alguma coisa assim, ela folgava. Tipo assim, o feriado era na quinta, ela emendava quinta, sexta, sábado e domingo. Eu assim, caramba, e recebia. Deu assim, caramba, eu trabalho em empresa, quando tem um feriado eu tenho que trabalhar, às vezes até folgo no dia, mas depois eu tenho que trabalhar sábado e domingo Tem para que compensar, o pagar. que que é isso? Ah, vou fazer faculdade de educação física e vou dar aula em escola, né? Foi esse meu pensamento, para falar a verdade. Claro que também porque eu gostava muito dessa parte, né, de esportes e tudo mais. Depois comecei a trabalhar em escolas, depois de me formar, né? Assim que eu estava quase me formando, na verdade, eu resolvi fazer o bacharelado também, em conjunto com a licenciatura. Uhum. Aí comecei o bacharelado, me formei em licenciatura, comecei a dar aula em escolas. E depois de formado, aí sim, no bacharelado, ainda fiquei um tempo. Não queria trabalhar como personal trainer, sinceramente. Depois veio um start aí, eu resolvi começar a trabalhar nessa área. Até que eu larguei a escola, né? Trabalhei 4 anos em escola e hoje atuo só como personal trainer mesmo. Cara, que massa. Que jornada, velho. É uma jornada. Que jornada. E hoje você ainda tem vontade de trabalhar de camisa? Cara, eu não descarto, tá? Não descarto. Eu penso em crescer na vida, sinceramente, né? E a gente Pois sempre quer é. melhorar, né? Então, Inclusive é uma das coisas que eu queria te perguntar, assim, profissionalmente, o que que você planeja para a vida, assim? Você tem algum sonho, alguma coisa que você queira alcançar? sinceramente, eu não Pra... tenho uma meta bem definida, cara. Eu tenho dificuldade de encontrar isso. Como eu te falei, eu Eu, persevero muito. eu acho legal, cara, nisso tudo, é que você se põe em movimento e aí as coisas vão acontecendo e tu vai sentindo a vida como ela vai É acontecendo, só isso. porque tu não deixa as coisas, tu não fica esperando as coisas virem. Tu Isso. se põe em movimento Uhum, e vai construindo, né, uhum. a tua carreira em cima de um Nossa. movimento que está acontecendo. Eu acho isso muito É massa, cara. exatamente isso que assim mesmo que eu penso, cara. Não dá pra gente parar, porque Muito legal ficar se isso. lamentando não adianta, né? Então, sinceramente, eu não tenho uma meta bem definida, né? Um objetivo bem definido para, né, projeção de carreira, mas tenho alguns objetivos, né? Algumas ideias para trabalhar em cima, inclusive estou trabalhando, né? Pois é, tu comentou, tava comentando ali que
Tu tem o atendimento presencial, que você ainda faz. Uhum. Você tem o atendimento online. Como que funciona? Como funciona esse O atendimento online? online, eu presto consultoria online, né? Uhum. Então a pessoa chama ali e às vezes a pessoa não tem condições de pagar um acompanhamento presencial, mas ela quer ter alguém para organizar a rotina dela. Então eu Hum, entrego uma rotina de treino para ela, eu mando um ali. questionário para ela, né? Ela me responde esse Uhum. questionário, Entendi. peço fotos para fazer uma avaliação no físico da pessoa. E a partir disso eu começo a elaborar o planejamento dela, né? Então, dentro das condições de cada um, né? Tem, como eu te falei, tem pessoas que vocês gostam de treinar só 3 vezes por semana, mas querem ter o resultado de alguém que treina 5, 6 vezes por semana, que treina Tem, mais vezes. tem algum aí para quem gosta de treinar uma, Quantas vezes? uma vez, Uma vez só? uma vez por Ah, semana? infelizmente. Cara, manutenção, é conseguir uma boa manutenção aí do teu físico. Cara, inclusive, meu, é uma coisa que eu queria te perguntar. O que que é resultado? Qual que é a linha que separa a performance da saúde, por exemplo, Uhum, manutenção? O quanto que seria ideal? Tipo, eu não tenho ambição de ficar, pô, de meter o shape. Eu não me importo com meter o shape. Eu só quero manter o meu corpo saudável. Eu uhum. quero ter uma vida boa, tranquila, né? Que não vá me trazer problemas de saúde por falta de exercício físico. Qual que é o ideal em relação a isso? Então, cara, quando a gente busca saúde, o ideal mesmo seria a gente treinar com volume e frequência, volume e intensidade baixa a moderada. Quando a gente busca alta intensidade, né, por objetivos estéticos, a Uhum. gente coloca em risco a saúde, querendo ou não. Não quer dizer que tu vai prejudicar a tua saúde, mas pode ser que sim. Tá saindo um pouco fora da prevenção da saúde. Isso, às vezes até a parte mental, né, a parte psicológica. Então, às vezes tu fica Entendi, cara, frustrado com um legal. resultado que tu não conhece, né? Uhum. Muitas pessoas desistem e isso desencadeia uma série de outras desistências, né? Ah, eu não sou capaz de melhorar o meu corpo, né, de chegar no nível atlético, no nível de um atleta que eu admiro. Então, aquilo ali é, sabe como funciona o cérebro, né? É Excelente uma. ponto. Então, Uhum. assim, cara, digamos que para te conseguir a manutenção da saúde, ter uma vida saudável, equilibrada, de exercício de leve a moderada intensidade, né? Então é individual, por exemplo. Às vezes tu tá realizando exercício de baixíssima intensidade, que é um nível de intensidade bom, né, para te ter a manutenção da saúde. Só que às vezes tu não vai melhorar marcadores de saúde, porque tu fez um exame, então às vezes de repente aumentar um pouquinho a intensidade para ti seja ideal, tá? Ou tá realizando aí exercícios de moderada intensidade, isso não está te prejudicando. Segue o baile. Agora, pô, se isso começou a te prejudicar, por exemplo, a nível articular, tem pessoas que têm mais facilidade de se machucar, né? Até por outros fatores também. Tem pessoas com, por exemplo, a pessoa que tem uma artrose, ela pode ter uma boa qualidade de vida se ela treina Uhum. direcionada, se ela treina de forma direcionada, consciente, e se ela não extrapola os limites dela. Se ela busca alta intensidade, essa pessoa vai viver com uma artrose, mas com uma baixa qualidade de vida. E se a pessoa, às vezes, ela treina com uma intensidade moderada, tá, pode ser que ela não chegue no melhor da estética, né, que talvez ela buscaria, mas a qualidade de vida dela melhora porque ela não vai sentir dor por conta do estresse exagerado naquela articulação, Uhum. acometida por artrose. Então, é isso, cara, é um raciocínio, né? Tem pessoas que se sentem muito bem treinando muito forte, né? O ser humano, ele é individual, então tem pessoas que Individual. se dão A muito bem. individualidade é o ponto, é o segredo. É, individualidade é o segredo, mas digamos, não quero arriscar minha saúde para daqui, sei lá, quando eu tiver 50, 60 anos, eu ter todas as minhas articulações em dia, né? Meu coração tá trabalhando tranquilamente, porque ele não foi muito, digamos, como que eu posso dizer, não forcei muito meu coração ao longo da Uhum. vida, querendo ou não, tá trabalhando com séries, né, com muita carga, altas repetições. Isso acaba, querendo ou não, forçando um pouquinho demais o coração, né? Que nem um carro. Se a gente acelera muito um carro ao longo da vida, o tempo de Uhum. vida útil do motor ele diminui, tá? Então, mas, cara, é isso. Se quer garantir saúde lá para estar com 50, 60 anos bem mesmo, né? Não que tu vai ter algum problema se tu treina pesado a vida inteira. Tem pessoas muito bem de saúde, né? Mas tu quer garantir mesmo, aí tu vai treinar de leve a moderada intensidade. Só que não é isso que a gente vê, né? A gente acaba querendo um pouquinho mais, quer estética, Uhum. enfim. Entre algumas outras coisas que daí começa a fugir do assunto que a gente queria trazer aqui, que é o natural. E daí é uma questão de que é, entra aquela parte ali da saúde.
pô, às vezes eu não vou conseguir atingir o objetivo que eu gostaria, isso afeta mentalmente, e o mental acaba trazendo problemas físicos, né, de saúde, Uhum. e a pessoa, para cobrir isso tudo, às vezes acaba apelando, né, por um Tem. produto ali, enfim. Mas o Douglas, ele levanta a bandeira do natural. Cara, eu levanto a bandeira do seja feliz, Boa, né? Tem que garoto. colocar na balança. Sim, a única coisa que eu sei que tem estudos que comprovam que o uso de hormônios sintéticos causam algum efeito negativo no corpo humano, é a única coisa que a pessoa pode ter um tempo de vida útil do coração reduzido, né? Uhum. Demais, assim, tem pessoas que, por exemplo, o cara morreu por causa do fígado, né? Aí já todo mundo já associa com o uso de hormônios. Porém, o cara bebia, Porém, o cara não se depende. alimentava bem, então tem que ver se foi Entendi. realmente por causa do hormônio ou por causa de um conjunto de fatores, né? Uhum. Então acho que tem que colocar na balança, assim, pô, às vezes o cara quer ter um corpo mais estético e ele, sei lá, ele vai viver 50 anos, mas ele vai viver muito feliz. É como diz aquele ditado do bêbado, né? Eu bebo e vou vivendo, e tem gente que não É, bebe e tá tá morrendo. morrendo, é. Tu vai viver 50 anos feliz e às vezes tu não vai usar e tu vai viver 60, 70 anos infeliz. Então, assim, cara, se tu sabe o que tu tá fazendo, se tu tens acompanhamento, se tu colocou na balança, né, o que vale a pena ou não pra ti, vai embora, seja feliz. Eu levanto a bandeira do seja feliz. Isso. E tenha Ba- consciência também, tenha consciência, porque tem muita gente que usa sem saber dos contras, né? Sabe muito dos prós. Sem conhecimento, né? Isso, porque tem muita gente na academia que, por exemplo, orienta, né, a usar, mas não comenta sobre, né, os colaterais do uso de Uhum. anabolizante. Então, às vezes a pessoa está usando, de repente um colateral, caiu o cabelo, começou a crescer espinha, ginecomastia, né, que é o aumento das mamas para o Uhum. homem, atrofia dos testículos, potência sexual. Então, às vezes a pessoa começou a usar porque ela sabia dos benefícios, mas não sabia dos possíveis malefícios. Não é todo Uhum. mundo que é. A individualidade biológica prevalece, não é todo mundo que vai sofrer. Entendi. Por isso que é muito importante o uso consciente e acompanhado, bem orientado por um médico, né? Então eu vejo que o problema é que muitas pessoas usam, só que sem conhecer. Então, antes de usar, é preciso, pô, o que que isso pode me causar de prejuízo? Será que eu estou disposto a correr esse risco? Às vezes a pessoa vai ficar dependente daquilo também, né? Depois que a pessoa segue um corpo melhor, ela vive, né, com a testosterona lá em cima, querendo ou não, ela não quer mais voltar a ser uma pessoa normal, ela quer estar sempre lá em cima, né? Sei. Então ela tem que entender que depois, se ela optar por parar de usar, ela vai ter uma queda, né, no nível de energia, vai ter uma queda na parte até da cognição, vai ter uma queda na disposição, vai ter uma queda, o físico vai ter uma regressão. É uma porta que ela abriu que quando ela fechar, se ela fechar, Isso, então vai tem que colocar trazer. muito na balança. Eu, por exemplo, Uhum. penso assim, né? Eu trabalho bastante para conseguir evoluir sempre, né? E o meu medo é isso. Pô, se eu usar depois, eu tenho preguiça, sinceramente. Os caras falam que, pô, injeta ali, aplica e tal. Eu tenho preguiça de ter, às vezes até para tomar a creatina à noite, eu tenho preguiça. Imagina ficar todo dia ou 3 vezes por semana aplicando alguma coisa assim. Então eu penso muito nisso. E depois, pô, depois se eu não quiser mais usar, daí vai ter uma regressão, aí tem que trabalhar a mente para isso. Então, o uso consciente, acredito que é o mais importante, né? Não digo se tu não usar, tu usa, se tu não usa, isso para mim A depende minha. de cada um. Então, conhecimento é importantíssimo para isso. Isso. Fazer uma avaliação com o médico, entender o teu próprio corpo para saber o que que é bacana, o que que não é, o que que o Isso. teu corpo suporta, de que Uhum. maneira que ele evolui e assim por diante. Exatamente. Então, Exatamente. acho que isso é o mais importante de tudo, né? Falou tudo. Até para tu conseguir lidar, né, com possíveis obstáculos no meio do caminho, né? Pô, aconteceu isso aqui, tá, eu sei, é por causa disso, então eu vou fazer isso, né? Não se desesperar, né? Então, saber como conduzir, né, a partir de um obstáculo. Boa, Muito perfeito. importante, o conhecimento é muito importante, como tu falou. Você tem ali um- uma disciplina muito grande para treino, mas já aconteceu de você ter uma situação de que você estava desmotivado? Ah, desmotivado não, Desmotivado ou sem empolgação. com falta de disciplina, enfim, Uhum. com dificuldade. Quando eu comecei, por exemplo, não, eu tô agora vamos relacionar um pouco parte de treino e dieta, né? Quando eu comecei eu treinava, gostava muito de treinar, então não perdi um treino, mas a
parte da dieta eu não cuidava muito, até porque eu não tinha conhecimento, né? A partir do Entendi. momento que eu comecei a estudar, entender um pouquinho melhor, né? Tem momentos que a gente normal, né? Mas um grande período, assim, fiquei 3 meses sem treinar porque enjoei, porque não tô mais animado. Não teve. Só teve uma vez que eu acho que eu fiquei uns. Foi até na época que eu fazia contabilidade, teve uma época que eu troquei de horário na empresa que eu trabalhava, não tinha mais como treinar mesmo. Então, eu tive que parar de treinar, mas ainda comprei barra e treinei em casa, ainda fazia alguma coisinha em casa. Só que eu Uhum. parei porque eu percebi que eu não era muito ligado à estética, né? Era mais ligado à parte de saúde, né? Com relação a treino. Então, tanto é que quando eu comecei, duas vezes que eu comecei nas primeiras vezes que eu comecei a treinar, nas duas academias, eu falei pro instrutor, cara, eu só quero melhorar a postura, que eu sempre fui muito assim, né? Ah, Então, eu só porra. quero melhorar a postura. Tamo junto então, né? Porque É, eu sempre, depois fui eu gostando. sempre fui meio corcunda também. Rapaz, difícil de manter aqui, né? Sim, Até sim. agora vamos dar uma ajeitada aqui, né? Falando nisso. Inclusive, Então, ó, eu tenho certeza que tem um monte de gente com postura errada aí. Arruma a tua uma postura. postura aí. A gente Que fala, teve de gente agora aqui, ó. respira fundo e arruma a É, tua postura. então, aí o que que eu fiz? Eu comecei a treinar em casa e depois que eu tive um pouquinho mais de tempo, eu não voltei pra academia, eu continuei treinando em casa. Só que eu percebi que eu tava ficando meio torto, porque eu botava um cobertor no chão dobrado e fazia supino, Aí eu disse, não, vou ter que voltar pra academia, que lá, querendo ou não, tem os aparelhos, né? Tudo bem, né, estruturado. Mas, assim, o momento que eu tive que eu parei de treinar mais tempo, assim, foi esse por necessidade. Depois disso, nunca mais. E, assim, desmotivado eu nunca tive, porque eu acho que a motivação é o motivo para tu realizar uma ação. O Uhum. motivo eu sempre tenho, eu sempre quero melhorar. Então, às vezes eu tô desanimado, pô, não quero ir treinar. Eu sei, não, mas se eu não for, vai ser pior. Eu tenho que ir porque eu quero melhorar isso hoje, quero ver como é que vai estar isso, aquilo amanhã. Então, mas momentos, assim, de grandes períodos, assim, onde eu estive desanimado, não tiveram, não, mas sempre tem, sempre tem. Querendo ou não, uma semaninha Entendi. ali que tu tá meio cansado. Até às vezes, até alguns meses, cara, até alguns meses. Mas aí a gente vai na disciplina, né? Até pra postar na rede social, às vezes, trabalho com o Instagram já tem uns 4 5 anos, né? Então, desde o momento que eu Uhum. postei o primeiro vídeo, eu falei mesmo, nunca mais vou parar. Né? Até eu conseguir 100 mil seguidores. Hoje eu só tenho 10, 5 anos depois. Mas às vezes eu tô desanimado para postar, assim, cara, é a mesma coisa da musculação. E já teve dias que eu postei desanimado e aquele vídeo que eu postei me gerou resultados. Então, a Uhum. gente começa a entender que mesmo desanimado, fazendo o que tem que ser feito, tu vai colher os resultados lá no final. Agora, se tu não fizer, se ficar de desculpinha, né? Se tu, como tu falou, se tu não tem conhecimento de como funciona a tua mente, em alguns momentos ela vai estar um pouco, né? Pô, às vezes tu não vai estar tão animado para fazer tudo. Com falta de clareza também de propósito, essas coisas também Isso, influenciam bastante. isso. Inclusive, falando de seguidores, você tem a meta de chegar aí nos 100 mil. Se você que está assistindo ainda não segue o Douglas, vai estar na descrição do vídeo. Manda bala lá, segue lá, acompanha, porque o Douglas ele posta bastante conteúdo e conteúdo de valor que ajuda mesmo, né? Gratuitamente ele contribui bastante ali no Instagram dele. Então aproveita aqui na descrição, segue ele lá. E um ponto que você comentou que eu acho que é muito, cara, muito forte isso aí, a disciplina. Você escreve na musculatura do teu cérebro aquela Uhum, rotina sim. e aí isso meio que acaba sendo natural, né? Uhum, Mesmo quando tu, tô meio desanimado, não quero ir, mas o teu cérebro, o teu inconsciente, subconsciente, ele tá com aquilo, não, essa é a minha rotina, eu preciso ir. parece que Então te vai puxa, né? ficar faltando se eu não for. Uhum, Sabe, tipo, pô, eu uhum, às vezes eu até consigo manter, eu me proponho a fazer 5 dias por semana. Eu posso até conseguir por um mês tá. ou por 3 semanas, Aham. entendeu? Eu acho que eu precisaria manter, sei lá, uns 3 meses. Mas tem alguma área na tua vida que tu. Não, eu tenho disciplina, mesmo não tendo vontade, eu vou fazer isso. Estudar, por exemplo, Música. música. Há pouco tempo atrás eu cantava no coral, Uhum, Coral Unisul, e às vezes surgia alguns desafios. Tem uma apresentação daqui 4 dias, tem que pegar X música lá para me uhum, apresentar. E, cara, eu caía em cima daquela música ali porque eu sabia que chegava no dia eu ia ter que cantar e se eu vacilasse ali nos uhum. treinos, eu ia passar vergonha lá. Entendi. E aí é uma coisa onde eu entro no flow, a Uhum. música. Eu posso ficar com o violão na mão quantas horas for preciso. Mas que legal que tu entendeu como funciona o teu cérebro para isso e tu entende que dá para aplicar em outras áreas, né? Acontece a mesma coisa quando quem gosta de treinar não treina. Uhum. Se tu tá cansado, cara, tu teve um dia estressante, o teu inconsciente, ele fica dizendo pra ti, ô, tu merece descansar, fica de boa, vai ser até melhor, e às vezes é até melhor mesmo.
Às vezes até melhor tu dar um 10, dar um descanso pro teu sistema nervoso, né? E, cara, mas o teu subconsciente, ele tá assim, e o teu consciente, ele fica, não, vai, porque se tu não for, vai Uhum. ser pior depois, tu vai se arrepender. É bem assim. É uma loucura, E loucura. a gente pode até aplicar isso também na dieta, né? Na parte de dieta. Só que na dieta é mais difícil. Aplicar isso na dieta é mais difícil. Geralmente a gente faz a cagada e depois fica chorando, na verdade. Uhum. Com treino já não. Para quem gosta de treinar aí, ó, quem gosta de treinar vai me entender. Com o treino, cara, é difícil a gente conseguir faltar um treino. Muita gente não vai me entender, né? Acho que tu não entende isso, mas Então, eu quero entender, entendeu? Não é que eu queria entender, eu entendo e sei como que funciona o mecanismo do cérebro, sim. então eu compreendo, Uhum, mas eu gostaria de viver isso sim. para musculação. Uhum. Talvez não vai. Eu tô tentando aplicar isso, por exemplo, para estudar inglês. E para ler livro. E ler livro, eu tive a meta de ler a Bíblia ano passado. Caramba, Eu que massa. comecei e terminei esse ano. Eu consegui Você terminou inteira? concluir a meta. Tipo, eu lia 5 páginas por dia. E eu não falhava. Depois que eu Uhum. terminei, cara, deu uma relaxada. Mas eu sei que é importante eu continuar lendo. Aí agora eu estou dividindo a leitura entre 3 livros, né? Um sobre a minha área, um Qual que é? sobre biomecânica. Eu Uhum. estou lendo. Ah, inclusive eu queria que tu falasse um pouquinho da biomecânica. Tá. Bom ponto pra gente. E também estou lendo um livro sobre empreendedorismo. E Qual é? tam, Vai falando o nome do livro aí que já fica como recomendação aí pra galera. cara, agora só pra ver que eu não, tu vê como eu tô sendo falho na tarefa, que eu não lembro nem o nome do livro. Mas eu vou lembrar aqui e depois eu te falo. E tô lendo a Bíblia também, então tô intercalando entre esses 3 livros. E outra coisa também que Uhum. eu não sou muito apegado a conceito, por exemplo. Eu te dar um exemplo aqui, pô, tal exercício é o nome X. Se eu falar o nome Y, a pessoa já fica brigando pelo conceito. Ah, Eu assim, cara, é aquele exercício ali, tá tudo certo, aquela função. Inclusive, a biomecânica, ela trata muito disso, né? Tu entender o movimento que está sendo realizado, as articulações que estão sendo exigidas, os músculos que envolvem aquelas articulações, que vão trabalhar em prol daqueles movimentos. Então, a biomecânica trabalha uhum. muito isso. Eu já aprendi a me desligar um pouquinho de conceito, mas eu deveria saber o nome desse livro sobre empreendedorismo que eu tô lendo. Uhum. Cara, fugiu o nome. Não tem Não, problema. vamos deixar para lá, Depois porque na edição eu coloco aqui o livro. isso, pode colocar na edição que Uhum. coloca a fotinho do livro ali. Coloca. E a E Bíblia, cara? A Bíblia, eu li o Velho Testamento inteiro, uhum, de começo ao fim, em ordem mesmo que aparece ali na Bíblia, né? A leitura mais transformadora que eu já li na vida. pra mim E também. o Novo Testamento é aleatório, assim, tipo, eu não segui lendo, Entendi. né, em ordem, foi mais aleatório. Mas eu, inclusive, isso não estava na pauta, mas eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a Bíblia, algum ponto que tu Uhum. gostou, cara, Cara, o que que trouxe para ti de transformação? me transformou assim, ó. Tipo, por detalhes. Então, tipo, eu fiquei lendo a Bíblia, acho que por volta de uns 3 meses, sem entender o sentido daquilo. Lá no comecinho? Comecinho. Do Uhum. começo até o meio do livro ali, até o livro de Reis, né? Eu não entendo muito de Bíblia também, tá? Não sou muito. Mas até o livro de Reis. Acho que no meio para frente do livro de Reis, que é um dos capítulos da Bíblia, eu tive um start. Aquilo ali me transformou. Aquilo ali me fez entender algo que eu não entendia antes sobre Deus. Hum. Porque a gente que não lê a Bíblia, né? A gente que não, pô, convive com pessoas que têm esse conhecimento, esse discernimento, a gente acha que Deus está com a gente o tempo inteiro. Mas eu percebi que não. A gente tem que estar com ele, na verdade. Então a Bíblia trouxe primeiro esse discernimento. Depois que eu entendi isso, foi quando eu pensei assim: meu Deus, eu vou continuar lendo isso daqui, porque se eu precisei de mais ou menos uns 6 meses lendo a Bíblia sem entender, agora lendo 6 meses daqui para frente, vai me surgir outros starts, outros hacks interessantes, até para que eu aplique, né, na minha vida. Isso transformou a minha maneira de enxergar as coisas, minha maneira de viver, a minha maneira de as coisas que eu dou valor hoje em dia já são outras, né? Apesar de ainda estar passando pela fase de transformação, tem muita gente que pensa que, porque tu tá lendo a Bíblia, eu tô também frequentando a igreja evangélica, então o pessoal pensa que, tá frequentando a igreja evangélica quer dar uma de perfeito, mas não é isso. A gente está em constante transformação até chegar na nossa melhor versão, né? Que é aquela versão que agrada a Deus, É que o não que é fácil. Jesus disse quando ele falou assim: o reino de Deus é uma sementinha que quando você planta ela, ela vai crescendo e se formando. Top.
Top, nunca tinha ouvido essa parábola, mas. É, e eu acho que a gente fala muito em transformação e parece que a pessoa, nossa, começou a frequentar a igreja, parece que ela tem que se transformar e agora tudo tem que ser diferente. Cara, Isso. eu acho que é uma coisa que tem que crescer, igual uma semente. Uhum. Tu ir abandonando o velho homem, que é a pessoa que acredita, né, em coisas que depois não faz mais sentido, só que isso Isso. é uma metamorfose, né? Uma Isso. transformação ao longo do tempo, É devagar. Às vezes a gente se devagar. cobra também, né? Cara, não consigo largar isso, não consigo largar aquilo. E a gente tem que tentar, né, largar o mais rápido possível, mas não é fácil. Os meus pais se batizaram na igreja evangélica e aí Uhum. automaticamente eu entrei, né, na igreja, nos costumes ali, Sim. enfim. Só que chegou na adolescência, começou a entrar conflito entre a igreja e a vida e tudo Uhum. mais, e eu queria aproveitar a vida lá fora. Uhum. Meus amigos me convidaram para montar uma banda de rock e eu já achava que, nossa, sou pecador aqui Sim. tocando rock, não É sei o bem quê. assim, né? E aí, cara, comecei a entrar num conflito e, e aí me afastei, assim, de Deus mesmo, né? Uhum. E comecei a achar, pronto, eu não pertenço mais a Deus e não sei o quê. Sim. Esse era o que rolava na minha cabeça, né? Uhum. Daí eu comecei a ler a Bíblia desde o início. Chegou numa parte, só que daí essa parte foi logo ali em Êxodo mesmo, Uhum. que daí deu esse, Uhum. Que legal. que deu esse estalo, assim, eu falei, cara, é isso. Não foi só comigo, então. Esse Não, estalo, assim. Tipo, assim, teve uma parte específica que eu pensei, é isso, poxa. uhum. Uhum. Então vamos acertar o nosso caminho, vamos. Top. Só que daí não é baseado na religião e nem nos costumes, nem naquela Isso. doutrina que eu vivia lá. É baseado em coração mesmo, né? Uhum. Do querer entregar aquilo. Isso. No que tu acredita, Não né? acredito. Cara, que legal. É uma coisa que não dá pra explicar, né, Não cara? dá pra Assim, ó, tu explicar, é tem só que viver. viver. Tu tem que viver. Cada um vai chegar até Deus de uma forma, né? Talvez com uma experiência ruim, outros por livre e espontânea vontade, outros naturalmente, outros. Enfim, é só quem vive mesmo. É difícil. Total, total. Se for tudo mentira, o que tá na Bíblia, cara, infelizmente a gente tem que viver por alguma coisa. Aí Aí, eu escolho viver por isso. hoje a gente tem, Ou felizmente, se tu vê, tem muito conceito dentro da Bíblia que a legislação é baseada é naquilo ali. isso. Inclusive, muitas coisas que acontecem hoje em dia já estão escritas na Bíblia há quanto tempo? Total, Mais de então, 1000 anos. não, cara, é difícil a pessoa falar assim, não, não acredito. Ok, pode não acreditar, mas o conhecimento tá ali e é um conhecimento que é muito Cara, coerente e faz vamos muito dar um sentido. conselho para quem está assistindo, então. Recomendação de É, leitura. recomendação de leitura. Não sabe o que que tu vai ler? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia que não tem erro. Tu vai se transformar em outra pessoa. Tu pode até não acreditar em Deus, mas as palavras que tu vai ler ali vão te conduzir para uma vida bem melhor. Tu vai conseguir lidar melhor com os problemas do dia a dia, pode ter certeza. A Bíblia não é só um livro de fé, é um livro e ele te ensina muitas coisas, né? Tu vai saber lidar Manual, melhor com as pessoas. manual de vida, né? Manual de vida, eu vou dar um exemplo aqui agora. Na academia, né? Vamos falar de academia um pouquinho também. Uhum. Quero. Vai, relacionar as duas É, coisas, vamos eu relacionar. Cara, eu era um acho que cara vai assim ser na boa. academia como todo mundo. Eu sou ainda, né? Tem muito a melhorar e estamos aí tentando melhorar. Eu chegava na academia, falava com os meus amigos, com os meus alunos. Algumas pessoas eu não tava nem aí, sinceramente. Eu, modo de dizer, claro, né? A gente se importa, a gente tem um coração bom, então a gente se importa com todo mundo. Mas eu não estava preocupado em agradar as pessoas. E uma das coisas que eu vi na Bíblia foi que a gente tem, eu não sei explicar muito bem sobre Bíblia, mas foi o que eu li ali, tu pode até me ajudar, que a gente tem que receber bem os estrangeiros, Uhum. certo? Por quê? Porque sempre teve pessoas se movendo de um lugar para outro, né? A Bíblia fala muito disso também. Então, quem recebia bem os estrangeiros era abençoado por Deus. Deus gosta disso. Tá? Mas tu não vai receber alguém só para ser abençoado por Deus. Tu vai receber alguém por quê? Porque tu pode um dia estar nessa condição de estar chegando em um lugar, quem já passou por isso, como eu já passei, estar chegando em um lugar e não ser bem recebido, não ser bem acolhido. Não é que as pessoas não gostam de ti, mas ninguém está preocupado contigo. E Essa que é a pode, verdade. e pode ser em todo lugar. É, eu fui começar a treinar há pouco tempo e foi na engenharia. Uhum, Eu cheguei ali, cara, eu era um forasteiro. uhum, Eu não sabia nem, cara, não sabia absolutamente nada, assim. Porque eu só tinha treinado com 15 anos e foi 2, 3 meses. é, E aí tu se sente ali meio perdido. Cara, se chega alguém, um atleta, alguém que tá ali treinando, que chega e acolhe uma pessoa, se aquela pessoa um dia vê tu precisando de algo, uhum, ela vai te servir, porque ela vai carregar esse sentimento dela para uhum, sempre. Então sim, eu consigo
relacionar isso aí. Legal. 100%, É cara. bem isso, cara. Assim, ó, hoje em dia, por exemplo, depois de ler a Bíblia, um dos exemplos, né? Quando eu vejo que tem alguém, claro, não é sempre que a gente consegue dar essa atenção, né? Às vezes a gente passa meio, pô, cabeça cheia de coisa, passa um pouco avoado pelas pessoas, às vezes a gente não cumprimenta pessoas que a gente conhece, né? Por falta de atenção, a gente tá andando pensando em uma coisa, não cumprimenta. Mas hoje eu me preocupo mais com isso, sabe? Se eu vejo alguém, pô, tá meio perdido. Seja uma senhorinha, seja alguém que está começando, seja alguém que já, pô, tem um físico excelente, seja um cara muito forte. Se eu vejo que tem alguém ali que talvez vai se sentir bem por uma palavra, né, por né, um cumprimentar, né, um aperto de mão, um olhar com um sorriso, sempre que eu posso, eu faço isso. Por quê? Porque eu entendi que, cara, a gente pode estar nessa condição também, sabe? Então eu me Uhum. coloco no lugar dessas pessoas. Além disso, eu sei que isso agrada a Deus, então a gente deve buscar agradar a Deus, né? Para quem não entende, é difícil de escutar uma frase dessa, mas a gente deve Sim. buscar agradar somente a Deus. E, cara, é muito bom viver assim, porque tu vive leve, sabe? Tu não vive com aquela visão fechada, né? De, não, eu tô aqui no meu mundinho, sou o melhor, não vou cumprimentar ninguém. Então, a Bíblia, por exemplo, dá esse discernimento. Então, um dos, né? Então, quem quer ter uma vida melhor, quer saber levar a vida de uma forma melhor, com certeza lê a Bíblia Cara, é que uma massa. ferramenta excelente. Que massa demais, velho. Bom demais. Caráter. Caráter é importantíssimo na tua profissão, Sim. né? Inclusive, cara, eu vejo que aqui tem assim, né? A gente vê muito no mercado profissionais que não inspiram confiança. E aí é uma coisa que eu até gostaria de perguntar. Tu consegue identificar, tipo, alguns comportamentos antiéticos de outros profissionais? Cara, é pra falar a verdade, É. Sim. polêmica. Cara, a gente vê alguns comportamentos, né? A gente tenta não julgar, a gente não julga, né? Mas com o passar dos dias a gente vai meio que afirmando, né? Às vezes tem um comportamento ou outro, a gente vai ficando mais esperto, né? Isso em Sim, todas a as gente áreas. consegue pegar Então, umas coisinhas ali que. isso. A gente tem que estar sempre desconfiado, né? Principalmente nessa área, na musculação, por exemplo, tu vai contratar um personal trainer. Tu, querendo ou não, tu tem que ter um tempo ali observando aquele personal, né? Eu me vejo muito assim, né? Às vezes eu tô lá na academia, às vezes eu me cobro também por isso, né? Pô, eu não gosto de ter, tipo, muita brincadeirinha, apesar de que tem alunos que estão treinando comigo mais por isso, né? Para ter um momento mais leve e Descontraído, né? Que é não importante. isso que é Só que, importante. cara, eu acho que a gente, como ser humano, já viveu bastante para a gente poder pegar no ar algumas coisinhas, Isso. algumas brincadeiras que são de fato Passam dos limites. saudáveis e que precisa ter. Isso. E eu, assim, um elogio ao teu trabalho, cara, porque eu vejo, né, você brincando com o pessoal, mas assim, claramente dá pra ver que aquilo ali é uma brincadeira que precisa estar ali, Sim. que faz parte e que ajuda e que constrói. Uhum. E isso inspira muito a confiança e é um dos motivos pelo qual eu admiro muito o teu trabalho. Isso aí não é só para personal, né? Isso aí é para todo tipo de Toda profissional. de profissão, Todo é. tipo de profissional. Isso. Ah, eu Tem, mesmo, às vezes, me pego brincando demais, assim, não, tem que parar, porque aqui dentro eu sou um profissional, né? e o que acontece? Essa percepção, essa linha que você nunca cruza, ela vem de dentro de você, porque você tem uma estrela, um norte ali, né? Que, Uhum. que guia, que orienta. Então, cara, minha recomendação para todo tipo de profissional é que você tenha dentro de si uma linha de caráter, né? Que você consiga compreender o que deve e o que não deve estar ali no relacionamento com as pessoas. E isso é muito importante e com certeza conta muito para um profissional, né? No profissionalismo ali. Sim, é muito bom, assim, quando, por exemplo, já teve situações onde mãe me recomendou filha para treinar comigo, pai recomendou filho, sabe? Filho recomendou pai, filho recomendou, sabe? Indicou. Uhum. Então, isso mostra que o pessoal confia mesmo no trabalho e é muito bom, né? Para quem trabalha nessa área ou em qualquer outra área, saber dosar, né? Brincadeira, saber dosar tudo que a gente faz lá dentro é importante. Total. E inspiração, cara. Quem que tu se inspira nessa área? Cara, depois de ler a Bíblia, sabe, né? Nessa área, tá, nessa Não, área, mas é bom saber. É bom saber porque eu nem sabia desse teu relacionamento estreito com a Bíblia, com uhum, Jesus Cristo, sim, que é muito, cara.
Sensacional. Hoje eu me Palavra. inspiro em Jesus Cristo. Dá pra gente fazer um episódio só falando sobre isso. Aham. Não, esse corte agora vai render, porque a galera vai, "Ô, como assim se inspira em Jesus Cristo? O cara. Cara, um lado do Douglas, tá vendo? Ó? Um lado do Douglas que vocês não conheciam e que a gente Ah, descobre aqui no não, o Cassino. pessoal comenta assim, ó, que eu saio muito pra balada. Como que tu tá na igreja, tu sai muito pra balada? Assim, calma, eu diminuí, tô diminuindo, tô largando. Legal. E o Devagarzinho a mais gente vai mudando. importante, galera, o mais importante, ele não tá diminuindo a balada porque ele quer estar dentro de uma doutrina. Isso é o mais É, importante. Tá diminuindo a balada porque não faz mais parte do isso. Douglas. Não Não faz é algo mais. que preenche o teu coração tanto quanto preenchia Isso, impressionante. antes. Como. Ponto de Exatamente isso que tu vista. falou. Exatamente isso que tu falou. Não preenche mais tanto quanto antes. Porque se for Mas para. ainda tem uns resquícios dentro de mim. Então é como tu É, falou, é difícil. é Mas a a gente tá semente. conseguindo É a isso. semente, é a transformação. Isso. Porque se for para cumprir doutrina de igreja, não vale a pena. Eu já tentei e não consegui. Uhum. Já tentei fazer, ter costumes por conta de uma doutrina ali. E, cara, para Deus também não vale, para Deus também não serve. Sim. Aí é exatamente o que a Bíblia fala dos fariseus, Uhum. que cumpriam um mandamento ali, só que o coração deles não estava naquilo ali, né? Entendi. Por isso que muitos, quando a gente chegar no céu, né, a gente vai ver pessoas que a gente não imaginaria que estariam lá e pessoas que a gente achava que iam estar e não vão estar. Tem um rapaz que eu gosto bastante dele, o Rodrigo Silva, que ele fala: estou preparado para chegar Gosto dele lá também. e ver ateus no céu e É, ver cristãos ficando é. que se dizem cristãos, né? Aham, isso. Cara, muito louco. Mas inspiração, assim, ó, na É, carreira. inspiração na carreira. Tá, como treinador, gosto muito do Pacholok, né? Quem entende de musculação conhece ele. Gosto muito do Jonato Prestes, que é um cientista da musculação, muito Boa. tempo de experiência com preparação de atleta, treinamento. Ele, ele aplica os estudos, né, que norteiam a gente que é profissional. Então, tem um estudo que saiu ali, foi o Jonato Prestes que fez. Entre outros, tem o De Salles também, gosto muito dele como estudioso, como profissional. Tem Thiago Tamata, enfim, treinadores. É o Pacholok, um dos que eu mais admiro. Gosto muito do Johan, né? Tá, enfim, tem alguns ali que eu tenho uma admiração. E como atleta, né, como corpo, assim, eu gosto muito do Felipe Franco, né, que também traz uma mentalidade para quem gosta de treinar legal, assim. Então, acho que são esses. Boa, perfeito, perfeito. Meu mano, algo que teria feito diferente na carreira. Algo que você teria feito diferente se você tivesse antes a consciência e o conhecimento que você tem Como agora, personal como trainer, personal. deixa eu ver. Algo que eu teria feito antes. Eu acho Ou que. diferente, alguma Tá, coisa que você teria, de repente, mudado aí. tá. Cara, não sei como que vai soar isso, mas é me vestir melhor. Ah, Há um boa, tempo atrás eu não excelente, ligava cara. muito para isso, para falar a verdade. Hoje em dia eu ligo um pouquinho mais. Então, assim, é o que eu lembrei agora. Não sei se tem outra coisa, Excelente. tá? De bate pronto. Porque se vestir melhor faz diferença na vida Faz do diferença. homem, né? Faz diferença. Tá lá, minha conselheira de, de vestimenta. Mulher, mulher ajuda, né? A gente Sim, a se ligar disso. Isso é sim. verdade. Cara, inclusive, se vestir melhor e experimentar as coisas na vida de uma maneira mais. Vai soar de repente mal aqui, mas de maneira gourmetizada. Gourmetizar as Uhum, coisas às vezes é bom, uhum. sabe? Eu E é leio. importante, não é só bom, é importante às vezes. Importante gourmetizar as coisas. Uma coisa que eu aprendi a gourmetizar na minha vida foi o café. Uhum, Porque eu tomava café adoidado. Mas eu gourmetizei o café. Eu pago mais caro no café. Eu uhum, sento para tomar um café, aprecio o cafezinho. E isso foram coisas que eu fui aprendendo com a vida que é importante. A uhum. roupa acho que é igual. Sim, Porque você tá vestido é uma coisa. Você se vestir bem faz diferença. é teu cartão de visita, né? E outra coisa que eu defendo é que a gente não se veste bem para os outros. A gente se veste bem para Pra nós gente. mesmos, né? Eu trabalho em home office e, cara, é totalmente diferente, porque se a gente trabalha no home office, tem a liberdade de trabalhar vestido como tu quiser, Uhum. mas o meu cérebro não entende que Aham. eu tô trabalhando. Sério? Sim, se eu vou trabalhar de chinelão, de calça de moletom, cara, a minha performance não tem foco nenhum, Sim. porque eu trabalho em casa, né? E o meu cérebro não entende direito, não sabe dividir.
Então eu me visto como se eu fosse trabalhar Legal. no escritório ali da. Eu confesso que eu não trabalho de chinelo, de bermuda, mas eu vou testar isso. Testar isso. Já testei, na verdade. Algumas vezes eu já estava um pouco mais arrumado, só vou trabalhar. Dá um Como, ar diferente, verdade. como que é a tua rotina de manhã? Eu acordo, faço meu café da manhã, vou para academia, tendo dois O teu alunos café é geralmente. literalmente café, tu diz? Café preto e eu frito batata doce sem óleo e ovo, tá? Esse é o meu café da manhã. Uhum. Bem, bem raiz. Depois vou para academia, tendo dois alunos, faço meu cardio, almoço e nesse meio tempo tento fazer, criar algum conteúdo, posto. Depois disso, trabalho na consultoria à tarde, lá pelas 4h30, 5 horas, que geralmente é o horário que eu atendo os alunos da tarde para a noite ali. Vou para academia, treino esses alunos, depois eu faço meu treino de musculação. Volto Uhum. embora, trabalho de novo, tento ler a Bíblia, Boa. ou algum livro, agora que eu não estou mais conseguindo ler a Bíblia sempre. Não estou mais conseguindo, eu não estou mais lendo a Bíblia sempre porque eu já li ela inteira, então agora eu estou dividindo a atenção entre 3 livros. Leio um livro e vou dormir. E, às vezes passa um pouquinho da hora, fico até 1 hora da manhã montando o treino ali, respondendo aluno de consultoria, né, que eles estão sempre Uhum. mandando mensagens. Eu mesmo mando mensagens para eles toda semana. E tem alunos que são mais ativos, né? Então, mensagem todos os dias, vídeo para corrigir exercício, isso é muito bom. Eu incentivo eles a fazer isso, inclusive, né? Até porque eles estão pagando por isso. Eu ofereço esse serviço, eu sempre falo, cara, se tu pagar minha consultoria e tu só pegar o treino e fazer por conta própria, tu não vai estar aproveitando o melhor do serviço que tu contratou. Uhum. Então, faça bastante perguntas, mande vídeo para que eu te mande um vídeo de devolução com setas, linhas, para tu entender como que o teu corpo está se comportando em cada exercício, e aí tu vai entender como que ele deve se comportar. Quais os padrões que tu vai Uhum. adotar para conseguir realizar o exercício aí com mais eficiência e mais segurança também. Boa. Cara, excelente. E aí, a minha recomendação é que nesse momento que você for trabalhar lá nas consultorias, Tá, como que você quer empreender, se vista como se fosse ali o empresário. Vou trabalhar entendi. aqui agora, Legal. sabe? Depois me conta a diferença que Vou faz, seguir esse conselho, hein? Vou tá? seguir esse conselho. Depois me conta a diferença que faz. Tá. Outra pergunta aqui. Um conselho pro Douglas do passado, aí a gente já pode encaixar aqui. Pô, se veste melhor aí, Douglas. Se vai te melhorar aí que tá. Investe um pouquinho mais aí na tua vestimenta, É isso. nos teus panos. É isso. De Boa. resto, a gente não tem controle, né? Diz, queria ser mais maduro. Cara, não tem controle Não sobre isso. É tem. uma coisa que vai acontecendo naturalmente, então é isso. Não, então, pô, fica a recomendação. Cara, se veste com o melhor que você tem. Boa. Se veste, pega a melhor roupa que você tem e gasta ela. É, Gasta ela. Eu aprendi isso na vida com a minha excelentíssima e só vejo benefícios nisso, é cara. Se verdade. veste bem. Uma grande conquista que te orgulha, cara. Isso aqui é importante. Uma grande conquista que me orgulha. Cara, hoje, tá, primeiro foi a primeira, assim, né? Teve algumas, assim, tiveram algumas. São conquistas pequenas, tá? Eu ainda tô no começo da jornada, mas conquistas, né? Quando eu comecei a dar aula em escola, por exemplo. Uhum. Eu te falei que eu tinha um pouquinho de vergonha de sair na rua com a roupa tudo suja e tal, ir no mercado. Eu lembro do primeiro dia que eu fui para a escola com roupa de professor. Uma roupa de esporte e tal, uma camiseta assim e tal. Cara, me senti o cara dessa. Que presença, eu sou obrigado a passar no mercado hoje. Aí passei no mercado só para exibir a roupa de professor. Tá, isso foi uma Uhum. conquista para mim, coisa pequena, mas foi uma conquista. E depois disso, começar a trabalhar como personal trainer foi outra conquista para mim também. Por conta Tá? própria ali, Por conta. desafio pra caramba. Isso. Hoje, a minha conquista que eu mais dou valor, assim, mais recente, é conseguir trabalhar mais com consultoria online, mais no online, né? E tá conseguindo expandir isso. Então, isso para mim é Uhum. uma conquista também, porque lá atrás, eu lembro que quando eu pensei em trabalhar dessa forma, eu assim, meu Deus, não tem como, cara, eu não, nunca vou conseguir dar conta disso. Uhum. Eu vou ter que trabalhar sempre ali na academia mesmo e pau pegando, que querendo ou não, a gente que trabalha muito no presencial cansa, né? Não sei se tu percebe, tem alguns personagens que estão ali esgotados. Tem alguns que não, tem alguns que tem, parece que a pilha não acaba nunca, né? Mas tem alguns que estão esgotados. Eu sou do tipo que esgota. Chega um certo tempo que esgota, às vezes eu não vou conseguir oferecer o melhor serviço se eu Uhum. estiver esgotado. Então, até por isso, né, eu consigo oferecer um bom serviço no presencial, por ter mais condições de trabalhar no online, por ter conseguido estruturar minha consultoria, né? E
quero crescer mais ainda. Quero que em breve, se eu voltar aqui, eu possa contar sobre outra conquista que me Cara, orgulhe. e eu tenho certeza que vai, porque você é o cara. Pô, É, capaz. um outro quadro aqui, o Isto ou Aquilo, tá? São algumas coisas que eu queria entender da tua preferência. Treinar novato e iniciante ou lapidar performance de marmanjo? Cara, putz, essa é difícil, hein? Eu gosto dos dois. Tá, vamos contextualizar. Eu prefiro treinar, lapidar performance Entendi. de pessoas que já treinam bem, mas sempre tem um negocinho para melhorar que vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Eu acho isso muito legal. Um insightzinho aqui, É, mas é mais fácil trabalhar com novato. Mais fácil. Mais tranquilo, menos porque desafiador. menos desafiador. Isso, trabalhar com pessoas que já têm um nível de performance alto é um pouquinho mais desafiador. É uma questão dopaminérgica. O Isso, desafio que te dá um pouquinho mais de dopamina ali, de isso, boa. isso. Academia cheia ou vazia? Cheia. Gosto. Superior ou inferior? Superior. Como é que é? Entra agora aqui o outro, ó. Diz que é raiz, mas prefere Ah, eu diz que é gosto de... raiz, mas prefere treino superior. Não sei não, hein? O que mais aqui? Não, Ah, perna não precisa treinar. A perna a gente coloca uma calça larga e já era. sabor de whey? Sabor de whey? Putz. Morango. Não, bicho, daí tu quer me quebrar, Diz né? que é raiz, mas toma whey de morango. Não. Teve um que eu... Cara, bota aí paçoca, paçoca. Whey de paçoca. Ixi, pô, pegou mal, tá vendo? Tem jeito. Aqui. Quem mandou inventar esses whey gourmet aí? Diz que é raiz, mas compra marmitinha fit de R$ 32. Ai, ai, ai. E Compra diz que ficou marmitinha? cheinho ainda. Não, não compro não. Agora, Eu passo lá em casa, boto na minha pequena cambuca. esses dias eu te vi no supermercado e olhei pro teu carrinho, tinha um monte de pacote de frango, Frango, né? Frango eu como frango, bastante, como filé de, bastante. filé de peito. Ah, Diz que é raiz, mas fica dando entrevistinha em podcast. barbaridade, né? Já foi a época daquele personal raiz que não conversava com ninguém. Pronto. Cara, que massa, meu velho. Recomendações finais. Uma corrente de respeito aqui, tá? Cita aí um ou dois profissionais, ou quantos tu quiser, da área, aqui da nossa região Tá, mesmo. vamos E lá. era um movimento aqui, né, da galera, que Tá. eu sei que tem bons Ah, profissionais tem aqui na tantos, nossa cara. região. Só dois. Quantos tu Pode ser quiser, mais? Tá, vamos manda lá. bala. Se eu esquecer de alguém, me desculpa, mas é Marcos Maximiano, excelente profissional. Isso. Personal Mega, ele é famoso aqui na região, muito bom também, muito dedicado. Zan Domênico, excelente profissional também. Cara, tem tantos. Cris Demetrio, excelente profissional. Pô, essa tu podia ter me pedido para fazer uma listinha em casa, né? Porque Pô, tem vários, agora me deu um branco, fiquei até nervoso. Medo de esquecer de alguém. Vamos lá. Cara, os que eu lembro agora são esses, são excelentes profissionais assim que mas, eu contrataria. mas tem mais. Tem Tem mais. mais que eu E, admiro, até porque assim, ó, depende da linha, né, que tu pretende trabalhar. Como eu te uhum, falei, eu pensei agora em performance. Esses são grandes profissionais que sempre estão explorando o máximo do potencial dos alunos. Às vezes eles não estão com aqueles alunos que querem um treino mais tranquilo, saúde, tá? Então eu uhum. pensei nesse sentido. Mas e são os que eu mais tenho contato, para falar a verdade, mas eu não indicaria se eu não confiasse no trabalho. Aprendi muito com eles, inclusive. Então são esses. Boa. Eu indico um aqui, né, desses que você falou, que eu conheço de vista, Posso enfim. indicar outros que nem são meus amigos também, que eu conheço. Rafael Mendes, muito bom também da Central Fitness. Eu acho que eu foquei muito na engenharia do corpo. Tem o Vinícius Volpato da área 79, que é muito bom. Tem o Jadson Marques, que é muito bom também. O próprio Alemão, não sei se todo mundo deve conhecer ele aqui, que ele é muito famoso. Ele foi um dos caras que eu me inspirei aí para ter esse, para me relacionar bem com as pessoas, tá? O Alemão é muito bom também. Tá, por enquanto são esses. Eu recomendo um, que é Douglas Tavares. Obrigadão, cara. Pelo menos um, né? Uhum. Cara, fechou, meu mano. Onde o pessoal pode te encontrar no Instagram, você tá lá, né? Uhum. Postando vídeos, gosto bastante do Sempre. teu conteúdo. Isso. E agora um recado final para quem vive ou quer viver da educação física. Afinal, podcast, o Cacique Flow, a gente explora as profissões, né? Sim. Então, um recado final para quem quer, para quem gostaria, para quem aspira à profissão de personal, educador físico.
Cara, faça por amor ao, ao teu propósito dentro da profissão, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Depende da área da vida das pessoas, né? Claro. Mas, pô, se tu pega uma pessoa que quer melhorar de uma artrose, aprende a trabalhar com isso para te conseguir entregar um bom resultado para essa pessoa no final relacionado à artrose dela. Então, se dedica muito, porque é bem difícil mesmo. Tem que estudar muita coisa, é fisiologia, é biomecânica, tem que estudar lesões, tem que estudar mecanismo de lesão. Então, para quem quer trabalhar com educação física, faça por amor em primeiro lugar, goste dessa área. Não faça porque não tem outra coisa para fazer, porque não é fácil, assim como outras profissões também exigem muito esforço. Uhum. E é isso, faça por amor e se dedique, estude pra caramba. Não tenha medo de divulgar o seu trabalho, que eu vejo que, cara, tem muito profissional bom que não divulga o trabalho. Muito profissional bom mesmo que não divulga o trabalho. Eu aprendo muito com pessoas que às vezes deixam colocar dinheiro na mesa por causa disso, tá? E Uhum. deixam de crescer na profissão também, que hoje em dia, acho que mostrar o teu trabalho nas redes sociais é muito importante, né? E deixa de ajudar outras pessoas também, E né? deixa de ajudar Porque outras eu sempre pessoas. digo, não basta ser bom, tem que mostrar que é bom, tá? Cara, exatamente. Aparece, mostra a tua verdade, mostra o teu conhecimento, impacta outras pessoas. Vender é um ato de amor, então se você trabalha com seriedade, se você tem propósito, né, como você falou, faz por Isso. amor, você tem que vender o teu serviço para ajudar outras pessoas, transformar vidas de outras pessoas e tem pessoas Isso. esperando pelo teu conhecimento. E é E, isso, meu cara, caro. outra coisa legal Hum, também, que assim, às vezes como eu posto muito, cara, não é todo vídeo que viraliza, é bem difícil, inclusive, né? Tu não vai estar todos os dias alcançando, ganhando 100 seguidores, como a gente estava conversando aqui no começo, uhum, 200. Só que quando tu posta algo, pensa que é para quem tá te seguindo já. Tu tem que agradar aquelas pessoas que estão ali já contigo há muito tempo. Então não pensa só postando nas pessoas que vêm. Muitas vezes eu me peguei pensando nisso. Ah, cara, tô postando, não tá vindo seguidor. A partir do momento que eu comecei a pensar nas pessoas que estavam comigo, já que já estão comigo há mais tempo, isso me deu mais um gás para eu continuar fazendo o meu trabalho, até porque no dia a dia a gente é reconhecido, já tu mesmo me elogiou bastante, e uhum. eu vejo muitas pessoas elogiando também o meu trabalho, o trabalho de outros colegas que postam com dicas, né, que às vezes ajudam, dicas as mais simples, às vezes ajudam pessoas que a gente nem imagina. Então pensa sempre nas pessoas que vocês vão ajudar, que já estão com vocês, né, não só nas pessoas que vão chegar, que no começo é difícil mesmo. Difícil a gente conseguir crescer rápido. Uhum, total. Senhoras e senhores, esse foi o Cacique Flow. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se você curtiu esse bate-papo, comenta aqui, curte, deixa a tua opinião, né? Tem vários pontos aí que você consegue contribuir com a gente. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, se vocês conhecem bons profissionais que levam a sério a sua profissão, marca aqui, manda esse vídeo. A gente quer trazer bons profissionais aqui. E acompanha o Douglas, né? Tá aqui na descrição aqui o Instagram dele. Se você ainda não segue o Cacique Flow, segue a gente lá, né? De vez em quando a gente está trazendo profissionais aqui para agregar valor para toda a população, para todas as pessoas que querem, né, entender um pouquinho mais os bastidores das profissões. Então esse foi o Cacique Flow, diretamente dos estúdios Pode Gravar aqui em Tubarão. Muito obrigado, um abração para todos vocês.